Realmente existem sim, as pessoas têm muitas dúvidas e principalmente quais são as formas de contaminação. Por isso, mas a boa notícia é que existe tratamento para esta doença. Por isso nós vamos esclarecer o que causa ela e principalmente não há motivo para pânico. Olha, eu sentia muito dor no corpo, eu atacava muito o sistema nervoso e dor de cabeça, eu tinha muita dor de cabeça. Dona Maria descobriu que esses sintomas foram causados pela toxoplasmose. A doença se agravou durante a gravidez dos 4 filhos. Nos 3 meses de gestação, eu já começava com ameaça de aborto, e aí eu tive que fazer repouso. E com isso eu tive 6 abortos. Esse médico infectologista atendeu nas últimas semanas em Cuiabá 10 pessoas com os mesmos sintomas. As pessoas estavam bem, de repente desencadearam um quadro febril agudo, associado a dores do corpo, dores de cabeça e caroços no pescoço. A doença nos pacientes foi detectada por exames de sangue. O que chama a atenção é que a maioria das pessoas não tem gato em casa e consumiu uma fruta típica da região norte do país. Uma das possibilidades é que possa ter acontecido através do contato com o açaí. Não de lojas aqui de Cuiabá, sim do produto que veio de uma outra cidade, em especial da região norte do Brasil, né? A doença é causada por um protozoário que tem os gatos como principal hospedeiro e é transmitida pelas fezes do animal. A toxoplasmose pode ocorrer pela ingestão de água e alimentos contaminados por fezes de gatos. Esse veterinário explica que o protozoário ataca principalmente os animais pequenos. É a fase onde que o gatinho ainda ele é imunossuprimido, né? E ele começa a liberar esse ouriço. Quando o adulto, se o animal ele é são, ele não elimina esse ouriço, dificilmente. Os animais são infectados pela ingestão de carne crua. Hoje não existe uma vacina para o gato contra a toxoplasmose. Nesse caso, a melhor forma é a prevenção. Em casos específicos, a gente indica um tratamento com antibióticos, né? Vale lembrar que é uma doença benigna, de curso autolimitado, onde a grande maioria das pessoas evolui para a cura de forma espontânea. A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá confirmou a notificação nas últimas semanas de vários casos, que podem ser considerados um surto. Nós tivemos alguns casos que ocorreram, né, por observação de um profissional da rede privada. Ele teve o cuidado e a responsabilidade de notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e nós começamos a fazer a investigação. Do dia 20 para cá, existem 30 casos notificados na Vigilância Epidemiológica. Para tirar as suas dúvidas, nós convidamos o médico infectologista Abdon Caraí. Doutor, muito boa tarde. Nesse caso, quais as principais fontes de contaminação da toxoplasmose? Boa tarde. Boa tarde a todos. A toxoplasmose é uma doença que normalmente é veiculada por ambiente, normalmente água, alimentos contaminados, né? E também, nas formas mais endêmicas, por resíduos de gatos, fezes, que o cisto acaba se contaminando nesses locais. Nesse caso, doutor, como saber se realmente a pessoa está com essa doença? O diagnóstico que é feito, normalmente, ele é um diagnóstico clínico inicialmente, há uma suspeita clínica de acordo com as manifestações que foram citadas, e o diagnóstico que vai confirmar a doença nos doentes são os diagnósticos chamados sorológicos, são dados laboratoriais para a confirmação disso. Os sintomas da toxoplasmose são muito parecidos com outras doenças, dá para enganar muitas vezes. Infelizmente isso é real, Flávio. Então a doença ela cursa com febre, caroço no pescoço, chamados de linfoadenomegalias, alterações do fígado discretas, lesões na pele discretas. E esses doentes às vezes chegam na emergência, nos serviços médicos, e são caracterizados como uma doença infecciosa qualquer, de curso benigno de maneira geral, de curso bom. Então dificulta muito para o médico, no primeiro momento, fechar o diagnóstico da toxoplasmose. Então ela depende de uma evolução clínica, depende de dados laboratoriais. Então essa dificuldade ela é real, do ponto de vista clínico. Flávio, uma pergunta da Marina. Flávio, é o seguinte, é possível ter contato com esse protozoário e não manifestar a doença? É possível que a pessoa não necessariamente tenha toxoplasmose? A Marina está perguntando, doutor, se é possível a pessoa ter contato com o protozoário e não ter a manifestação da doença? Sim. Marina, assim, o problema isso é real. A maioria das pessoas que vão ter contato com esse parasita, com esse protozoário, eles vão acabar tendo o contato com a gente
e não vai fazer doença. Isso é chamado de infecção pelo parasita, né? Então, a minoria dessas pessoas é que vão fazer manifestação clínica. Então, a gente tem um grupo grande de pessoas que têm contato e não faz doença e um grupo menor que vai fazer doença. Nesse grupo menor, a maioria das pessoas que fazem doença de forma mais benigna, mais leve. Essa é uma coisa boa do ponto de vista clínico, porque a grande maioria dos doentes acaba evoluindo de maneira favorável do ponto de vista clínico. O diagnóstico, no caso, é feito pelo exame de sangue. A boa notícia é que há tratamento, né? Sim, isso é real. Então, uma doença, primeiro, é uma doença que, na maioria das vezes, quando ela se manifesta clinicamente, ela tem uma limitação, chamada de autolimitada. A própria pessoa consegue criar anticorpo e bloquear a doença. Uma minoria das pessoas que vão ter uma manifestação mais importante, alterações nas vísceras, é que vão ter que usar antibióticos, remédios específicos para a doença. Doutor, nesse caso, quais as consequências para as pessoas infectadas, principalmente as grávidas? Para as pessoas de maneira geral, as pessoas que estão tendo essa doença em nosso meio, a doença é muito, de certo modo, benigna, não costuma deixar sequela nenhuma. Nós temos alguns grupos de risco, entre eles as mulheres grávidas. Nas mulheres grávidas, quando a doença contamina durante a gestação, existem muitos cuidados porque, infelizmente, o contágio pode passar para o feto, para a criança que está em desenvolvimento e criar complicações na gravidez. Doutor, outro detalhe, nós citamos que é conhecida como a doença do gato e também a coincidência de algumas pessoas terem consumido açaí. Não podemos, nesse caso, apontar que esses seriam os únicos motivos para essa doença. Perfeito, Flávio. A verdade é assim, é claro que são hospedeiros, são meios de veiculação. Agora, durante um surto como o nosso, um surto epidêmico, como chamar assim, a gente não sabe a magnitude disso, a Secretaria está avaliando essa magnitude, é provável que a veiculação ela seja feita por outro mecanismo, ou por água, ou por contaminação de alimentos, frutas, frutos, esses são os mais prováveis. Nós não podemos ainda inferir nada, porque mesmo discutir o açaí ou discutir o gato, isso não tem implicação do ponto de vista de cuidados, né, ainda. E no caso, então, as orientações para as pessoas prevenirem contra essa doença? O cuidado maior é a higienização. Água de boa procedência, higienização de frutas, de frutos, de legumes, de verduras. Então, cuidado de higiene básico. Cuidado com dejetos de animais. Então, a Secretaria está orientando também que os dejetos de gatos sejam jogados em locais de lixo seguro, para que não esteja assim, uma contaminação ambiental por alguma maneira. Mas a grande cuidado realmente é de higiene de uma maneira geral. Obrigado ao médico infectologista Abidon Caraí. Marina, fica o detalhe, né? O risco existe, mas não há motivo para pânico, as pessoas colocarem os gatos para fora de casa, todo aquele desespero e também deixar de consumir alguns tipos de alimentos. É preciso ter muito cuidado e higienização para evitar essa doença. A prevenção, no caso, é o melhor caminho. Marina. Sem dúvida, Flávia, acho que essa é a maior dica de hoje, higienização dos alimentos, em relação às fezes dos animais, não é? Lavar as mãos, a água para não estar contaminada e a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa doença. Obrigada, Flávia, pela sua participação.